Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática grupos, facções e partidos. E as contribuições do texto hoje são do professor Adriano Gianturco, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Um partido político é uma organização formada para tomar posse do poder político, geralmente participando das eleições. Weber diz que os partidos são associações constituídas para dar uma posição de poder aos próprios chefes dentro do grupo social e aos próprios militantes ativos possibilidades de conseguir fins, objetivos ou vantagens pessoais. Nessa perspectiva, o partido político é um grupo no qual as pessoas entram, alguns viram chefes, outros permanecem na base, com o objetivo de alcançar algumas vantagens pessoais e coletivas. Um grupo pode ser uma simples associação ou grupo de interesse e virar um grupo de pressão quando pressiona o governo, quando busca rendas políticas. Os partidos políticos juntam pessoas com o mesmo objetivo, mas com a intenção de chegar ao poder por meio das eleições. Os partidos não são o único coletivo relevante para a política. Muitas vezes, há grupos de interesses transversais aos partidos, como as bancadas. Aqui nós tratamos então das primeiras concepções relacionadas à organização do poder, que é, em outras palavras, a relação do partido político, que sem dúvida nenhuma tem um papel importantíssimo dentro dos processos democráticos, onde a partir dele vai se relacionar os candidatos, vai se trabalhar campanhas, vai, em outras palavras, desenvolver todo um processo que chamamos então da eleição, a participação popular para eleger aquele mais votado dentro daquele grupo. Vamos então ao nosso próximo slide. Como nascem os partidos políticos? Hoje, especialmente, nas democracias ocidentais, somos levados a pensar que os grupos políticos mais relevantes, ou até mesmo os únicos, sejam os partidos. Mas não, é exatamente assim. Para tal, precisamos fazer algumas comparações históricas, geográficas e enquadrar a questão do ponto de vista teórico. Historicamente, os partidos políticos são um fenômeno muito recente e são apenas uma das várias formas que tomaram os grupos de interesse e de pressão. Posições, ideias, ideologias e interesses já se articulam entre clãs, famílias, etnias, classes sociais, raças, categorias profissionais. O termo técnico mais preciso para definir todos esses diferentes tipos de agrupamentos políticos é facções. Together nos mostra que os partidos surgiram em 3 fases: partidos parlamentares, partidos extraparlamentares e partidos antiparlamentares. Aqui é importante nós entendermos que essa concepção da organização traz, em outras palavras, essa relação do estudo de como ela é concebida na sociedade. Quando o autor nos traz a relação de facções, nós podemos entender que a partir do processo da organização que se faz a partir dos partidos, que é, em outras palavras, dentro dos princípios democráticos, como efetivamente se organiza grupos dentro de um Estado que querem efetivamente chegar ao poder, aí nós temos então a relação de quais são as características que vão se apresentar dentro desse processo. Quais grupos efetivamente vão interagir dentro da relação do Estado, quando eleitos, sem dúvida nenhuma, para exercer cargos que são extremamente importantes dentro do contexto da gestão. Vamos então ao nosso próximo slide.
Partidos parlamentares. Nas antigas autocracias, monarquias e monarquias absolutas, não havia partidos propriamente ditos. Os partidos surgem quando gradualmente os monarcas europeus são forçados a conceder a abertura dos parlamentos e seus membros são apontados e escolhidos pelo rei. Então começam a se criar grupos dentro dessa nova instituição. Assim, os parlamentos aumentam a parcela de composição eleita pelo povo. Os primeiros eleitos eram os notáveis locais, da fazenda, do interior, da cidade, pessoas muito conhecidas e respeitadas localmente. Médicos, farmacêuticos, os advogados da cidade, entre outros. A tecnologia de comunicação era limitada e então pouquíssimo deles eram conhecidos nacionalmente. Eles eram eleitos pela comunidade e iam para a capital representar os interesses daquela comunidade. Quando essas pessoas chegaram ao parlamento, foram-se os primeiros acordos e então criam-se alguns grupos no parlamento. Percebam vocês que dentro dessa característica a gente já observa as primeiras organizações internas também que vão surgir. Quando falamos aqui nesse processo dos acordos, né? É a partir dessa relação que vai se constituindo tradicionalmente, dentro do próprio parlamento, essas relações internas de acordos mediante a interesses coletivos, a interesses que vão efetivamente adentrar dentro desse universo político, então recentemente constituído, que é a participação de pessoas eleitas para adentrar as estruturas do poder do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide? Partidos extraparlamentares. Com o sufrágio universal, com a sociedade de massa, com o rádio e com os sistemas sempre mais democráticos, novos políticos acham novas demandas políticas e novos nichos de mercado para serem eleitos. Surgem os partidos de massa, socialista e democrático. A partir da sociedade e não da política, nascem os partidos extraparlamentares. Partidos antiparlamentares. Os descontentamentos e a insatisfação contra o establishment e contra os problemas dos novos regimes democráticos levam ao surgimento de partidos antiparlamentares, extremistas ou antidemocráticos, partidos comunistas da Europa Oriental e da Ásia fascista na Europa Meridional. Alguns deles tomarão o poder e reverterão a ordem democrática. Outros serão oprimidos, derrotados e outros ainda entrarão nos parlamentos e moderarão suas posições. Aqui nós temos então mais duas relações características da formação desses processos dos partidos parlamentares. Aqueles que vão aderir ao governo, aqueles que são contrários ao governo e aqueles que são contrários efetivamente a essas relações estabelecidas dentro de princípios democráticos, trazendo efetivamente de ordem mais impositiva a condição da sua participação dentro do Estado. Percebam vocês que aqui nós temos então variedades, formas diferenciadas dessa participação parlamentar que se abre efetivamente a partir de momentos históricos importantes que vai existir efetivamente esse surgimento, essa organização e essa participação desses parlamentares eleitos pela sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Alguns criticam os partidos não ideológicos por terem só interesses materiais. Outros enxergam a ideologia como dogmatismo e cegueira. O termo ideologia pode ter uma conotação positiva ou negativa, do ponto de vista da ciência política. A ideologia é simplesmente um conjunto de ideias. Dessa forma, podem-se sintetizar várias ideias em algumas poucas ideologias. As principais ideologias políticas ocidentais clássicas e atuais são comunismo, socialismo, fascismo, conservadorismo, liberalismo. Algumas religiões podem ser consideradas ideologias ou fazer parte de alguma ideologia.
quando entram muito em questões políticas. Uma nova e talvez futura ideologia é ambientalismo, nacionalismo, estatismo, racismo e outros coletivismos também podem ser considerados ideologias. Uma ideologia, às vezes, mas não necessariamente, tem coerência interna, pode ser mais ou menos rígida e estática ao longo do tempo ou pode mudar. Aqui nós trouxemos então algumas das características apresentadas relacionadas a esse processo histórico, aonde temos as primeiras participações daqueles eleitos e aqueles também indicados em primeiro momento e posteriormente em visões democráticas, aqueles que são eleitos e vão ter um papel de representatividade popular. E assim nós temos então a palavra parlamentares, que vai efetivamente participar desse contexto, dessa formação, dessa administração do Estado, que são aqueles que representam a sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.